Olá, queridos irmãos e amigos. Que Deus, o Todo-Poderoso, derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos. Carta à Igreja de Laodiceia, terceira parte. Eu os convido a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Queridos irmãos e amigos, a maioria das igrejas dessa última fase chamada Laodiceia são muito ricas. A mais rica de todas as fases. E dizem orgulhosamente: ricas somos e de nada temos falta. E não sabem que são desgraçadas, miseráveis, pobres e nu. Não muito diferente da igreja de Sardes, que era morta. Queridos irmãos e amigos, a situação econômica e financeira, ou o poder aquisitivo da maioria das igrejas dessa última fase chamada Laodiceia é realmente muito grande. A maioria das igrejas dessa última fase ou período se transformaram em grandes e movimentadas empresas, tendo lucros exorbitantes. E a igreja de Deus não é uma empresa. Ela não nasceu no coração do homem, mas no coração de Deus. É uma instituição divina. Nesta última fase da igreja, que se chama Laodiceia, muitas igrejas em vários países do mundo são donas de canais de televisão, emissoras de rádio, empresas jornalísticas, escolas, faculdades, casas de câmbios, bancos, etc, etc. E não venham me dizer que todo esse dinheiro vem sendo aplicado no evangelismo e no social. Seria muita ingenuidade. Nesta última fase da igreja chamada Laodiceia, a maioria das igrejas se transformaram
em grandes latifundiárias, donas de milhares e milhares de alqueires de terras. Nesta última fase da igreja que se chama Laodiceia, a maioria das igrejas investem o que arrecadam nos maiores bancos do mundo, e sem contar o que desviam ilegalmente para paraísos fiscais, não para o paraíso de Deus. É comum ouvirmos líderes de igrejas sendo acusados de estelionato, evasão de divisas, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Que nojo, queridos irmãos e amigos. A maioria dos pastores, bispos e líderes de igrejas vivem nababescamente e como executivos de grandes empresas, como se fossem executivos de grandes empresas, visando sempre status, posição social, enquanto os membros são pobres espiritualmente e materialmente. O apóstolo Pedro, na segunda epístola universal, capítulo 2, versículo 3, escreveu: e por avareza farão comércio de vós com palavras fingidas. E por avareza farão comércio de vós com palavras fingidas. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 3. A maioria das igrejas dessa última fase, chamada Laodiceia, são ricas e dizem orgulhosamente: ricas somos e de nada temos falta. Mas, infelizmente, queridos irmãos e amigos, faltam-lhes tudo. Faltam-lhes os valores e princípios que sempre caracterizou e norteou a igreja instituída e estabelecida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo diz peremptoriamente que a maioria das igrejas dessa última fase são pobres, miseráveis, desgraçadas, cegas e estão totalmente despidas, peladas. No versículo 18, Jesus Cristo aconselha essas igrejas a comprar ouro provado pelo fogo, para que sejam realmente ricas. E esse ouro provado pelo fogo, esse ouro puro, são os valores e princípios espirituais ensinados nas Sagradas Escrituras. Jesus Cristo recomenda também vestidos brancos para cobrir a vergonha de sua nudez. Vestidos brancos significa pureza espiritual. Essas igrejas precisam
ser lavadas, purificadas, descontaminadas pelo Espírito Santo. O profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 14, escreveu: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. O apóstolo São Tiago, no capítulo 4, versículo 8, escreveu: alimpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo duplo, purificai os corações. O profeta Isaías, sob o influxo do Espírito Santo, no capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20, também escreveu: lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos toda maldade, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Queridos irmãos e amigos, guardem bem esses 9 imperativos. Jesus Cristo diz ainda para essas igrejas ungir os seus olhos com colírio para que vejam. As coisas do mundo atraem, envolvem tanto as pessoas que às vezes não conseguem enxergar a verdade. Só o Espírito Santo pode ungir os olhos dessas pessoas para que possam enxergar e se conscientizar de que a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se aproxima celeremente e é preciso se consertar. Nós, queridos irmãos e amigos, vivemos uma época de cegueira espiritual, de analfabetismo religioso. Então muitos espertalhões entre aspas, aproveitam essa deficiência para enganar os incautos. Sejam espertos, queridos irmãos e amigos. Não deixem que ninguém vos enganem. Acautelai-vos, é o que disse Jesus no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 4. Acautelai-vos e não deixe que ninguém vos engane. Queridos irmãos e amigos, essas igrejas que estão na contramão da palavra de Deus, aí tem uma chance para se arrependerem. Jesus Cristo falou duramente, com muita austeridade, porque nos ama e quer que todos sejam salvos. Eu acredito que todos se lembram do que está escrito lá no Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16. Versículo bastante conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereçam, mas tenham a vida eterna. Portanto, arrependam-se e sejam zelosos. É o que diz o verso 19 do capítulo 3. Queridos irmãos e amigos, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 21, encerrando assim o nosso estudo de hoje. Capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Permitam-me repetir novamente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que grande privilégio! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos irmãos e amigos, reflitam sobre tudo o que dissemos e não sejam como aqueles que estão na estatística dos chamados analfabetos e cegos espiritualmente. Estudem a palavra de Deus com muita vontade e alegria e peçam sempre a orientação e direção do Espírito Santo. Jamais esqueçam que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos e amigos, eu os amo muito e desejo a todos muita paz. Aquela paz que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que excede todo o nosso entendimento. Tenham todos uma semana maravilhosíssima, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, e reflitam sobre tudo o que dissemos nesta manhã.